Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isis e hoje eu vou abordar a pauta dos indígenas na nossa sociedade, junto com Guilherme e Viviane, que são outros dois participantes do PIBID. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre como diferenciar os termos índio e indígena e também a relação desses povos como sociedades pertencentes à identidade do nosso país, como eles reivindicam, lutam por seus espaços nas dificuldades atuais, enfim. Para começar, a gente tem que indígena é a denominação de um povoado de índios, de uma etnia, né? Enquanto o índio vai ser um descendente ou morador de uma tribo indígena. Só que qual o problema? O termo índio, ele foi usado de forma errônea, porque basicamente utilizaram um termo para poder denominar várias tribos. Então, uma denominação para várias tribos ignora as particularidades, né? As diferenças entre elas. Então, essa palavra índio, ela acabou criando uma conotação ideológica muito forte. Isso fez com que as pessoas ligassem tanto aspectos ruins quanto bons, né? Então, tem muita gente que quando ouve a palavra índio, já liga logo a um cara, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa selvagem, canibal, né? Enfim. E já tem outras que quando ouvem a palavra índio, já liga a uma pessoa que é positiva, né? Mais pacífica, que é amante da natureza, né, da floresta, inocente, enfim. Enquanto que o termo indígena, ele basicamente vai fazer menção a uma pessoa que é nativa, ou seja, ela é natural do lugar em que ela habita, tá? Bom, a cultura indígena brasileira, ela é bastante diversificada. Antes da colonização, os índios que habitavam o território, hoje denominado Brasil, tinham uma cultura similar em alguns pontos. Porém, a visão europeia sobre os povos indígenas, desde essa época, ela foi muito etnocêntrica. O que isso significa? Ela significa que, basicamente, eles consideraram o modo de vida indígena muito inferior só por não conter os elementos que eles consideravam símbolos de civilização e progresso. Só que isso era na cultura deles, nada a ver com os indígenas, né? Além disso, a religião indígena, ela também é variada. Porém, a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material, ela era comum. Então, também se acredita em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que podem estabelecer um contato com o mundo espiritual, que nesse caso são os pajés, né? E eles podem ser homens ou mulheres. A cultura indígena, ela é tão rica em histórias e crenças que as suas lendas e seus contos, eles são muito bem difundidos na sociedade, né? Eles permanecem até hoje na educação infantil, na história popular, enfim. E, como exemplo disso, a gente tem o folclore brasileiro, né? E que é formado por diversos personagens que são extremamente famosos hoje em dia. Dentre eles, a gente tem o Curupira, né? Que é aquele de cabelos vermelhos, os pés virados para trás, né? Que de início, se você escuta uma história dessa, você fala o quê? Caraca, que assustador, né? Imagina, tá na floresta e aí de repente um cara de cabelos vermelhos, pé virado para trás aparece, tá doido, né? Mas não, na verdade, esse personagem ele foi criado justamente para proteger a natureza, né, a floresta, das pessoas que queriam destruí-la. E quem são essas pessoas que queriam destruí-la? Bom, uma prática que é bastante presente e que mostra um pouco dessa destruição é o garimpo ilegal, que é basicamente uma prática em que invadem e destroem as terras sem autorização para poder explorar, extrair minérios, enfim, né, como ouro, diamante, que pode ser feito tanto mecanicamente ou com trabalho manual. A forma mecânica, ela logicamente tem muito menos mão de obra, mas ela também mostra o poder de quem está usando aquelas máquinas, porque elas têm valores muito altos, né? E o trabalho manual, quando ele é feito com condições extremamente precárias. A mão de obra que é utilizada tem condições extremamente precárias, né? E isso devasta a natureza, né? Toda essa prática. Além disso, justamente por devastar toda a natureza, o garimpo ilegal ele destrói as áreas indígenas. E o que isso gera? Ele gera uma diminuição dos territórios, o que, consequentemente, vai gerar também um genocídio entre os indígenas, e também, justamente por ter doenças que são levadas a essa comunidade indígena, por trazer problemas sanitários,
né? Ou também por contaminação de índios, justamente por causa dos elementos que são extraídos junto com o garimpo, como o mercúrio, que são extremamente maléficos para a saúde, né? E ainda mais para indígenas, que não tinham o mínimo de contato com isso, né? E qual é a relação dos indígenas com os garimpeiros e o ambiente sustentável? Bom, além de parte da cultura, com a devastação das terras indígenas, ocorre uma extinção total ou parcial, né, de toda uma comunidade indígena. Ou seja, isso vai fazer com que a língua seja perdida, as histórias, a cultura, o legado, todos aqueles contos, aquelas tradições fantásticas, né? Toda aquela geração vai simplesmente sumir, né? Porque ela vai ser devastada. Então, a gente tem que lembrar o que a gente pode tirar disso, de que é muito importante a gente preservar a terra indígena. Por quê? A gente vai estar preservando parte da história de um povo que pode se perder para sempre, basicamente, né? É preservar parte da humanidade e a natureza que é necessária a qualquer indivíduo. E além disso, a gente também tem que ter aquela lembrança lá do início dessa aula de que os indígenas, eles também fazem parte da nossa identidade, né, do nosso país. Então, se a gente perde aquela comunidade, se a gente perde um povoado daquele, a gente também perde parte da nossa identidade, né? Então, agora o Guilherme vai falar um pouquinho sobre a visão do indígena sobre as florestas. Oi, gente, eu sou o Guilherme, um dos integrantes do projeto PIBID, e eu vou falar um pouco hoje para vocês sobre a visão dos povos indígenas sobre as florestas. Embora os indígenas não sejam sustentáveis por nascença, as florestas são seu lar e para eles sagrado. É de onde levantam suas casas, seu alimento, sua cultura, com ensinamentos passados entre gerações. Em situações normais, o povo vivia em abundância com alimentação variada, riqueza de animais, peixes e cultivo vegetal, atingindo muitas vezes além de 100 anos de idade. Isso mudou visivelmente pela invasão europeia, conhecida como descoberta do Brasil feita pelos portugueses. Portanto, nada foi descoberto. As comunidades indígenas já estavam nesse território, vivendo sua própria cultura e foram obrigados a trabalhar para os portugueses, serem alfabetizados na língua deles e com a educação jesuíta. Eu vou falar também um pouco para vocês sobre o papel dos indígenas na conservação das florestas. A demarcação de terras indígenas na Amazônia abrangia cerca de 173 etnias indígenas, sendo bastante necessários para a conservação da biodiversidade regional e global. Afinal, as comunidades indígenas têm um olhar distinto sobre a floresta e tudo o que a permeia. Entre 2004 e 2008, cerca de 10 milhões de hectares da Amazônia foram demarcados como terra indígena. Outros 20 milhões de hectares foram protegidos pelo âmbito do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Na Amazônia brasileira, comunidades indígenas possuem influência em 27% das florestas, podendo assim realizar o manejo e a proteção. Portanto, 27% da Amazônia atua como estoque de carbono, representando cerca de 13 bilhões de toneladas, isso sem contar o carbono armazenado pelo solo. A retenção de CO2 pelas florestas auxilia na retenção do agravamento do aquecimento global. De acordo com as pesquisas recentes, o povo indígena tiveram um papel fundamental na formação da biodiversidade da América do Sul. Algumas plantas que se conhecem hoje em dia surgiram como fruto do manejo do povo indígena. É o caso do cacau, a mandioca, a castanheira. A castanha do Pará e a araucária teriam sido distribuídas em uma grande área pelos povos indígenas, antes da colonização. O manejo indígena sobre diferentes terras favoreceu bastante a formação de diferentes tipos de vegetação brasileira, como a própria Amazônia, o Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal ou até a Mata Atlântica. Os povos indígenas utilizaram formas de manejo adequadas, sendo de grande importância para a conservação da biodiversidade brasileira. Um exemplo de manejo é o solo da Amazônia, que originalmente e ainda é um solo pobre em nutrientes, mas com o manejo indígena do solo da Amazônia, acabou se tornando o que se chama hoje de terra preta indígena. Olá, alunos. Meu nome é Viviane e eu vou estar dando continuidade na apresentação do nosso trabalho sobre indígenas e sustentabilidade.
Com as grandes queimadas e o desmatamento acelerado, há uma crescente na redução da biodiversidade desses locais. Portanto, os indígenas acabam por auxiliar na manutenção da biodiversidade de diferentes espaços. Um exemplo disso é o Alto Rio Negro, localizado no Amazonas, que é um centro de diversidade de plantas cultivadas, sendo até reconhecida pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Cultural Brasileiro. Muitos dos produtos que se consomem hoje em dia são oriundos dos indígenas, como por exemplo o açaí, amendoim, as diversas espécies de batatas e grande variedade de sementes de milho e de feijão. Hoje em dia, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas busca atuar forçando um marco legal para que as leis originárias dessa política sejam cumpridas, para que assim as terras indígenas se vejam livres de invasores e de modo que ninguém de fora agrida a população indígena, seja desmatando, queimando, fazendo grilagem ou qualquer outros meios que depreciem os povos indígenas, assim os permitindo viver de acordo com seus princípios e singularidades. O Objetivo de Sustentabilidade 15 é fundamental, pois busca proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combatendo a desertificação das florestas, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Este ODS tem por meta zerar o desmatamento ilegal em todos os biomas brasileiros, ampliando a área de florestas sob manejo ambiental sustentável e recuperar 12 milhões de hectares de florestas e demais vegetações nativas degradadas. E se você quer saber o que o índio tem com relação a isso, dá uma olhada no nosso Instagram, @bionachile, que nossos colegas estão preparando conteúdo muito interessante para vocês entenderem e aprenderem um pouco mais sobre esse assunto. Valeu, galera, e até a próxima aula!